Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Colossenses 2, versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, até alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum contra a satisfação da carne. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Quem nunca foi iludido por algum tipo de propaganda enganosa? Quem nunca foi enganado por alguma propaganda enganosa? Acho que todos nós, em algum momento da vida, de algum modo, fomos iludidos, fomos enganados por algum tipo de propaganda enganosa. Nós somos iludidos por algo que prometia mundos e fundos, como se diz, mas que, no final, não entregou aquilo que prometia. Depois de ser enganado uma ou outra vez, eu aprendi a fazer um cálculo. Aquilo que eu chamo de o cálculo do prejuízo. Antes de fazer qualquer compra de um produto ou de um serviço, do qual eu não tenho muita certeza se é algo sério ou não, obviamente, primeiro eu faço uma pesquisa, mas ainda assim, se depois daquela pesquisa eu ainda tenho dúvidas, eu faço o cálculo do prejuízo. Eu pergunto para mim mesmo se vale a pena eu perder aquele dinheiro ou não. Se eu respondo positivamente, eu compro o produto ou serviço considerando que aquele dinheiro ali eu já perdi. Eu estou arriscando. Se eu creio que vale a pena o prejuízo, eu compro e penso, bom, agora eu perdi esse dinheiro. E eu penso exatamente que eu perdi porque eu não quero depois ficar naquela sofrimento de por que eu fui fazer isso. Não, eu fiz conscientemente, eu calculei, eu pensei, vale a pena perder esse dinheiro, sim ou não? Se vale a pena, eu compro. Por outro lado, se eu penso, não vale a pena, eu não quero ter esse tipo de prejuízo, não vale a pena arriscar por isso, então eu não compro. É assim que eu faço. Dessa forma, eu reduzo a possibilidade de ser enganado, né? Porque eu já considero a possibilidade do engano. Quando eu faço a compra, eu já considero que aquele dinheiro está perdido de qualquer forma, né? Só que, obviamente, não é um método que funciona 100% das vezes, né? Porque mesmo com toda a pesquisa que a gente possa fazer, mesmo considerando que o dinheiro investido foi perdido, muitas vezes a gente ainda se decepciona. O cara considera que o dinheiro está perdido, mas na verdade, no fundo, tu não considera. E depois tu fica um pouco decepcionado contigo mesmo, pensando como eu fui burro em cair nessa armadilha. Então é um método que funciona boa parte das vezes, mas não é um método 100% eficaz. De fato, não existe um método que promete 100% de proteção contra as propagandas enganosas. Na verdade, o único método que promete 100% é tu não comprar nada. Né? Se tu não compra nada, tu nunca vai cair numa propaganda enganosa. Mas, obviamente, nós precisamos comprar produtos e serviços. Então, não existe um método adequado que nos proteja 100% das vezes. Agora, e quantas propagandas enganosas que lidam com Deus? Quantas propagandas enganosas que lidam com a nossa espiritualidade? Existe um método 100% eficaz contra as propagandas enganosas que lidam com Deus?
e com a nossa espiritualidade, graças a Deus existe um método 100% seguro. Existe um método 100% seguro que nos protege todas as vezes de toda e qualquer propaganda enganosa que lide com Deus, que lide com a nossa espiritualidade. E esse método, na verdade, ele é bem simples. Ele é bem simples de ser aplicado. Ele é o seguinte: nós não devemos crer e nem praticar nada que contrarie a palavra de Deus. É simples. Não poderia haver algo mais simples do que isso. Não crer e não praticar nada que contrarie a palavra de Deus. Se nós usarmos esse método, nós seremos protegidos de sermos enganados 100% das vezes. Nunca nós seremos enganados com relação a Deus. Nunca nós seremos enganados com relação à nossa espiritualidade. O problema é que nós não gostamos desse método. Nós não gostamos de aplicar esse método. Até porque para aplicar esse método exige um esforço. Nós devemos conhecer a palavra de Deus. Né? Porque como eu vou saber se aquilo que estão apresentando para mim, que eu devo crer e que eu devo praticar, como eu posso saber se aquilo concorda ou não com a palavra de Deus? É através do conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, não há como eu aplicar esse método. Então, até porque exige esse esforço de nós, esse esforço de conhecermos a palavra de Deus, nós não gostamos de aplicar este método. E uma outra razão pela qual a gente não gosta é que ele tira muito da diversão que existe por aí. Né? Porque grande parte da diversão que existe no mundo religioso contraria a palavra de Deus. Grande parte daquilo que deixa as pessoas animadas com relação à sua espiritualidade, na verdade, contraria a palavra de Deus. A gente gosta dessa diversão, a gente quer um pouquinho dessa diversão que contraria a palavra de Deus. Então a gente não gosta muito de aplicar este método. E de fato, quando a gente não aplica esse método, quando a gente não segue esse método, a gente não segue unicamente para o nosso prejuízo espiritual. Nós somos prejudicados espiritualmente todas as vezes que não seguimos esse método. Quando nós falamos de prejuízo espiritual, nós estamos falando de um prejuízo que é todo abrangente. Um prejuízo que abrange todas as nossas vidas, que engloba todos os aspectos das nossas vidas, porque como a gente já disse várias e várias vezes, não existe nada nas nossas vidas que não seja espiritual. Quer comamos, quer bebamos, quer estejamos fazendo qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Isso quer dizer então que a nossa espiritualidade envolve todas as áreas da vida. E quando nós somos prejudicados espiritualmente, nós somos prejudicados em todas as áreas da vida. Nós somos culpados, então, de todo o engano religioso que nos ilude. Toda a ilusão espiritual na qual nós cremos, nós somos culpados por termos sido enganados. Porque nós só fomos enganados porque fomos preguiçosos em conhecer a palavra de Deus, porque fomos preguiçosos em aplicar o princípio de que só devemos crer e praticar aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que a palavra de Deus promete. Agora, o que é que a propaganda religiosa enganosa nos promete, mas não entrega? O que é a propaganda enganosa que tenta nos iludir na nossa espiritualidade? O que ela promete, mas não nos entrega? Ela nos promete proteção contra o mal.
Todo e qualquer engano religioso que existe por aí, existe para nos proteger contra o mal. A propaganda é, se você fizer isso, você será protegido contra o mal. E aqui o mal é tanto o mal do ponto de vista natural, como as doenças, as tragédias, tudo aquilo que ocorre do ponto de vista natural nas nossas vidas, como também a proteção do mal do ponto de vista moral, que é o pecado nas nossas vidas. Todo e qualquer engano religioso que já existiu, existe, ou que ainda vai existir no futuro, essa é a promessa que ele está fazendo. A proteção contra o mal natural e contra o mal moral. Agora, a partir de agora, em vez de nós falarmos de engano religioso, nós vamos nos referir a superstições, tá? Quando eu falar superstições, eu quero que você pense em engano religioso. Superstição é engano religioso, tá? Assim como a todos os momentos nós somos importunados com superstições que nos prometem a proteção contra o mal, a igreja de Colossos também estava sendo importunada nesse sentido. Aquela igreja, ela tinha sido invadida por falsos mestres que estavam ensinando uma série de superstições que, segundo eles, livraria aqueles crentes do mal. O mal, nesse caso, não era tanto o mal natural. O mal a qual eles se referiam era o mal moral, o pecado. Aqueles falsos mestres estavam ensinando os crentes da igreja de Colossos que para que eles crescessem espiritualmente, para que eles se desenvolvessem na sua santificação, eles deveriam praticar certas superstições. Obviamente, eles não chamavam de superstições, mas eram superstições. Tá? Eles apresentavam as suas superstições como sendo uma sabedoria vinda direto de Deus. Uma sabedoria vinda direto de Deus que só eles tinham acesso. Essa é outra chave para a gente conseguir detectar o engano religioso. Algo que só uma pessoa ou um grupo seleto de pessoas tem acesso. É algo misterioso, é uma novidade, uma nova estratégia, um segredo novo. Sempre quando você perceber algo assim, pode se preparar para o engano, porque é engano que está vindo ali. Paulo, ele é direto na sua condenação. Ele chama as superstições dos falsos mestres por aquilo que elas eram mesmo, superstições. Paulo chama aquilo de superstição. Depois a gente vai ver Paulo chamando essas coisas de superstições, tá? Então, sabendo dessa nossa tendência autodestrutiva de não aplicar a palavra de Deus em tudo aquilo que a gente crê, em tudo aquilo que a gente pratica, né? Essa nossa tendência autodestrutiva de não prestarmos muita atenção ao que a palavra de Deus nos ensina e assim adotarmos as mais loucas superstições, sabendo disso, o Espírito Santo aproveitou essa circunstância caótica da igreja de Colossos, causada por aqueles falsos mestres, e levou Paulo a escrever esses versos que nós acabamos de ler. E nesses versos, Paulo nos dá um incentivo a mais para que não creiamos, nem pratiquemos nenhum tipo de superstição, nada que contrarie a palavra de Deus, nada que contrarie a pessoa e a obra de Cristo. E que incentivo é esse? Qual é esse incentivo? O Espírito Santo, através de Paulo, nos ordena a que não nos submetamos a nenhum tipo de superstição
Porque elas são completamente ineficazes contra o mal. Elas são completamente ineficazes contra o pecado. Elas prometem proteção contra o pecado, elas prometem que a pessoa vai ficar forte contra o pecado, mas essa proteção é uma propaganda enganosa. Ela não entrega aquilo que promete. Elas não funcionam contra o pecado. Elas são completamente ineficazes contra o pecado, exatamente porque são contrárias a Jesus, são contrárias a Cristo. Porque Jesus é o único aquele que pode nos livrar do mal moral. Jesus é o único aquele que pode nos livrar do pecado. Porque foi Ele que ofereceu a própria vida como sacrifício a Deus a nosso favor, para que fôssemos perdoados e libertos do pecado. Então, qualquer ensino que prometa crescimento espiritual, qualquer ensino que prometa libertação do mal, libertação do pecado, que contraria Jesus, deve ser rejeitado exatamente por qualquer coisa que contraria Jesus não pode ter poder contra o mal. Nada que contraria Jesus poderá te ajudar na luta contra o pecado. Então, ouça a voz do Espírito Santo enquanto nós pregamos a palavra de Deus e não caia em nenhum tipo de propaganda religiosa enganosa. Não se submeta a superstições de nenhum tipo, pois elas são contrárias a Cristo e completamente ineficazes contra o pecado. Primeiro nós veremos como as superstições são contrárias a Jesus, nos versos 20 e 21, e nos versos 22 e 23 nós veremos como elas são ineficazes contra o mal e contra o pecado. Agora, quais eram essas superstições que esses falsos mestres estavam ensinando para os crentes da igreja de Colossos? As superstições são aquelas citadas por Paulo no versículo 16. A gente pode ler aqui. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Essas eram as superstições que estavam sendo ensinadas pelos falsos mestres. E ao perceber que são essas as superstições, provavelmente vem à tua mente a seguinte pergunta, a seguinte questão: como essas coisas podem ser consideradas superstições? Se elas foram ensinadas por Deus, se elas foram ordenadas por Deus no Antigo Testamento. Como algo que foi ordenado por Deus pode ser considerado uma superstição? Eu vou pedir que vocês abram comigo em Gálatas, capítulo 4, tá? Gálatas, capítulo 4. Como é, então, que as coisas que foram ordenadas por Deus na sua aliança com Israel no Monte Sinai, como é que essas coisas podem ser consideradas superstições? Ocorre que essas ordenanças específicas citadas por Paulo em Colossenses, certas proibições no que diz respeito à alimentação e também à guarda de dias especiais, essas ordenanças específicas, elas fazem parte da lei cerimonial. Eu sei que eu já falei isso, mas é necessário repetir. Elas tinham como objetivo o quê? Apontar para a pessoa de Jesus, apontar para a obra de Jesus. Uma vez que Jesus veio a este mundo e concluiu a sua obra de redenção, todas essas ordenanças, elas perderam a razão de ser. Elas não têm mais por que serem obedecidas, porque Jesus já veio e já cumpriu aquilo que elas significavam, aquilo para o qual elas apontavam. Então, tendo perdido a razão de ser, a prática continuada dessas ordenanças, como se elas pudessem trazer algum benefício espiritual, como crescimento espiritual, ou então fortalecimento contra o pecado, não passa de superstição semelhante às superstições pagãs. Paulo argumenta desse modo não apenas em Colossenses, mas também
em Gálatas, capítulo 4, quando ele escreveu o seguinte, a gente vai ler aqui a partir do versículo 1, tá? Até o versículo 11. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, debaixo dos princípios elementares do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos, a esses princípios elementares fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. O que Paulo está dizendo aqui? O argumento de Paulo em Gálatas 4 é mais ou menos o seguinte: antes do nascimento de Jesus, na plenitude dos tempos, a humanidade estava, por assim dizer, na sua infância. Antes da vinda de Jesus, a humanidade estava na sua infância espiritual. E sendo ainda infante, a humanidade estava debaixo de tutores. Paulo aqui está usando a cultura da época. Quando um homem rico ele tinha um filho, na época não havia escolas como nós temos hoje. O que aquele homem fazia? Ele contratava tutores, ele contratava professores para que eles ensinassem o seu filho. Então, sendo ainda infante, a humanidade estava debaixo de tutores e mestres, estabelecidos pelo próprio Deus. Esses tutores e esses mestres ensinavam a humanidade acerca do Salvador que viria e da herança que seria sua por meio do Salvador. Agora, quem eram esses tutores e mestres da humanidade infante? Da humanidade enquanto ela estava na sua infância espiritual. Aquilo que Paulo chama aqui de os primeiros rudimentos do mundo, ou os princípios elementares do mundo, que é a mesma expressão que Paulo usa duas vezes em Colossenses capítulo 2, nos versículos 8 e no versículo 20. A diferença é que em Colossenses, os princípios elementares do mundo são as superstições pagãs. Em Colossenses, os princípios elementares do mundo são as superstições pagãs. Aqui em Gálatas, os princípios elementares do mundo são os mandamentos cerimoniais da lei de Deus. Em Gálatas 4:3, eu quero que vocês percebam, Paulo fala que a humanidade, na sua infância espiritual, estava escravizada aos primeiros rudimentos do mundo. E então, nos versículos 4 e 5, Paulo afirma que Cristo nasceu debaixo da lei para libertar aqueles que estavam debaixo da lei, ou seja, daqueles que estavam debaixo da escravidão da lei. Então, a escravidão aos princípios elementares do mundo, no versículo 4, é a mesma escravidão debaixo da lei, nos versículos 4 e 5. Lei aqui é a lei cerimonial. Tá? Então, obviamente, Paulo está se referindo à lei nos seus aspectos cerimoniais. E por que isso? Porque as igrejas da Galácia, elas estavam caindo no seguinte erro. Elas estavam caindo no erro de que, antes de crer em Jesus, os gentios tinham que se tornar judeus.
Esse era o erro que eles estavam caindo. Jesus não veio para salvar os gentios. Jesus veio para salvar apenas os judeus. Então os judeus, antes de serem salvos por Jesus, tinham que se tornar judeus. Então eles se circuncidavam e eles passavam a guardar aquilo que Paulo fala ali no versículo 10 de Gálatas 4. Guardais dias e meses e tempos e anos. Agora, com a vinda de Cristo, Jesus veio quando? Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, com a vinda de Cristo, a humanidade finalmente chegou à sua maioridade espiritual. Antes da vinda de Cristo, a humanidade estava na sua infância espiritual. Com a vinda de Jesus, a humanidade chegou na sua maturidade espiritual. Ou seja, agora chegou a hora de fazer diferença entre aquele que é mero servo e aquele que é o filho, que é livre e herdeiro. Quando a humanidade atingiu a sua maioridade com a vinda de Cristo, os filhos de Deus foram libertos da escravidão dos princípios elementares do mundo, ou seja, os filhos de Deus foram libertos da lei cerimonial. É o mesmo argumento de Colossenses 2, só que de uma outra forma. Em Colossenses 2, Paulo apresenta a lei cerimonial como sendo sombra de Cristo, a partir da qual a gente via Jesus, mas não de uma forma muito clara. Quando Jesus veio, a gente não precisa mais olhar para a sombra para descobrir como Jesus é. Agora a gente pode olhar para Jesus diretamente. A gente pode conversar com Jesus, não conversando com Jesus olhando para a sombra de Jesus, a gente pode conversar com Jesus olhando para os olhos de Jesus. Esse é o argumento de Paulo em Colossenses. Aqui Paulo está usando um outro tipo de argumento. O argumento da criança infante que está sendo ensinada por professores e quando chega à maioridade, ela não precisa mais aprender porque ela já aprendeu tudo que precisava saber. Então, com a vinda de Jesus, a humanidade atingiu a sua maioridade espiritual e agora ela foi liberta da lei cerimonial. Paulo ressalta no versículo 8 que antes dessa libertação, os gentios crentes da Galácia, eles serviam aqueles que não eram deuses, eles serviam aos deuses falsos, eles serviam aos ídolos. E então nos versículos 9 e 10, Paulo faz o impensável. Nos versículos 9 e 10, Paulo afirma que querer voltar à prática dos aspectos cerimoniais da lei seria o mesmo que voltar à idolatria que os gálatas praticavam no passado. Paulo está dizendo, olha, antes de vocês serem libertos, vocês serviam aos deuses falsos. Agora vocês estão querendo guardar o sábado, agora vocês estão querendo guardar a Páscoa, agora vocês estão querendo se circuncidar. Se vocês se voltarem para isso, seria o mesmo que voltar para a idolatria do passado de vocês. Por quê? Porque a partir do momento que a humanidade foi liberta dessas coisas, essas coisas passaram a ser superstições, tais quais eram superstições a idolatria, os cultos idólatras dos pagãos. Então, a partir do momento em que Jesus veio a este mundo e ofereceu a sua vida em sacrifício a Deus a favor dos pecadores, e então ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus, a partir desse momento, manter a prática dos aspectos cerimoniais da lei de Deus, como se eles pudessem nos dar algo que Cristo já não nos tenha dado, como se eles pudessem fazer algo por nós que Jesus já não tenha feito, como se eles pudessem nos aproximar mais de Deus, como se Jesus não tivesse nos aproximado o máximo de Deus. Manter a prática desses aspectos cerimoniais da lei não passa de superstição pagã e idólatra. Um crente hoje que se deixa circuncidar porque ele acha que ao se circuncidar, de alguma forma, ele é mais aceito por Deus,
do que antes da sua circuncisão, esse crente, ele bem poderia estar numa esquina qualquer, oferecendo uma galinha em sacrifício a qualquer demônio, porque é a mesma coisa, é a mesma idolatria, é a mesma superstição idólatra. O crente que resolve comemorar a Páscoa como os judeus comemoravam a Páscoa, por pensar que ao fazer isso, ele vai estar numa posição melhor diante de Deus do que os crentes que não comemoram a Páscoa, ele poderia estar se ajoelhando diante de Maria, diante de uma estátua de Maria, e rezando a Maria, porque é o mesmo tipo de idolatria. É a mesma coisa. É por isso que é possível perceber aqui o tom quase desesperado e, ao mesmo tempo, desanimado de Paulo no versículo 11. Paulo diz, eu estou receoso de vós, porque está parecendo que todo o trabalho de evangelização que a gente fez aí, todo o trabalho de plantação de igrejas que a gente fez aí, está parecendo que tudo isso foi em vão. Não serviu para nada, todo o nosso esforço. Podemos voltar para Colossenses, capítulo 2. Quando a gente lê Colossenses 2, versículo 16, a gente percebe que Paulo cita o beber, né? Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Paulo cita o beber como parte das restrições impostas pelos falsos mestres aos colossenses, tá? Quando nós percebemos isso, fica claro que aqui não é um mero legalismo judaico, tá? Porque a lei de Deus no Antigo Testamento, os mandamentos cerimoniais, apenas proibiam certos tipos de carne, mas não proibia nenhum tipo de bebida. A lei de Deus só dizia, olha, não pode comer carne de porco, não pode comer carne disso, não pode comer carne daquilo, mas não proibia nenhum tipo de bebida. Então o que nós temos aqui não é um mero legalismo judaico, o que nós temos aqui é uma mistura de legalismo judaico com outros aspectos das superstições pagãs, tá? As superstições pagãs, as religiões pagãs de mistério, elas ensinavam a abstinência de carne e a abstinência do álcool como forma de experimentar visões e revelações. Sim. Não, qualquer tipo, não. Tu não podia comer carne se tu quisesse ter algum tipo de revelação espiritual, algum tipo de contato com o mundo sobrenatural, tu tinha que deixar de comer carne e deixar de beber álcool. Era assim que tu teria contato com o mundo sobrenatural. Era assim que tu teria algum tipo de experiência espiritual. Era isso que as religiões pagãs de mistério ensinavam, tá? Então, é provavelmente a isso que Paulo se refere. Versículo 18, ninguém vos domine a seu arbítrio com pretextos de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, tá? Aquele não ali, ele não aparece nos melhores manuscritos, tá? A melhor tradução aqui seria envolvendo-se em coisas que viu, tá? Esse viu aqui é alguma visão espiritual. O verbo aqui é usado para se referir a algum tipo de visão sobrenatural. Tá? Então, provavelmente, essas restrições de comida e bebida eram exatamente para estimular esse tipo de visão aqui, esse tipo de experiência sobrenatural que os falsos mestres estavam usando para justificar os seus ensinos heréticos, lá para a igreja de Colossos. Tá? E então, no versículo 20, Paulo argumenta a partir da sua discussão teológica anterior.
No versículo 12, Paulo diz: vocês estão sepultados com Cristo pelo batismo. Então, no verso 20, ele diz: se, pois, de fato estáis mortos com Cristo, ou seja, todo aquele que é crente está sepultado com Cristo. Mas será que vocês estão mortos de fato com Cristo? Porque aquele que está morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, ele não se deixa carregar por essas ordenanças supersticiosas, tais como não toques, não proves e não manuseis. O argumento de Paulo aqui é mais ou menos o seguinte: se vocês estão mortos com Cristo quanto aos princípios elementares deste mundo, por que vocês estão se submetendo às ordenanças que são próprias desses princípios elementares? Ou ainda usando a linguagem que nós utilizamos na introdução, se vocês estão mortos com Cristo quanto às superstições mentirosas, por que vocês estão se submetendo a essas superstições? Vocês estão mortos com Cristo. Quem crê em Jesus está unido a Jesus em todos os aspectos da obra da redenção. Quem crê em Jesus está crucificado com Cristo, está sepultado com Cristo, está ressuscitado com Cristo e está com Cristo assentado nas regiões celestiais. Então, vocês estão mortos com Cristo. A expressão que Paulo usa aqui, como se vivesseis no mundo, tem o sentido de como se vocês ainda pertencessem a este mundo supersticioso. Nos lembrando do argumento de Paulo em Gálatas 4, antes da vinda de Jesus, a humanidade estava na sua infância, estava debaixo de tutores e mestres, ou seja, estava debaixo da lei cerimonial. Tendo Cristo vindo e cumprido todas as coisas, revogado todas essas coisas, é como se com Ele nós tivéssemos morrido para todas elas. É por isso que apegar-se a elas como se elas ainda pudessem nos abençoar, constitui superstição semelhante a qualquer tipo de idolatria que possa existir. E que ordenanças supersticiosas eram essas? Paulo responde isso no versículo 21. Não uses isto, não experimentes aquilo, não toques naquele outro. Essas eram as regras. Paulo aqui tem o seu foco no ascetismo que era ensinado pelos falsos mestres. O que é isso? O que é ascetismo? Os ascetas, né, as pessoas que praticavam o ascetismo, elas partiam daquela visão dualista do gnosticismo, que nós já falamos aqui. O gnosticismo ensinava uma visão dualista da realidade. Tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que a gente pode pegar, tocar e ver, tudo isso é intrinsecamente mal. Bom só são as coisas espirituais. Tudo aquilo que é sobrenatural é necessariamente bom. Tudo aquilo que é físico é necessariamente mal. Então, os ascetas, eles partiam desse dualismo gnóstico. E o que eles ensinavam? O que eles praticavam? Eles diziam o seguinte: olha, para que haja avanço espiritual, para que haja crescimento espiritual, é necessária a mortificação dos sentidos do corpo. É necessária a mortificação das necessidades do corpo. Porque, afinal de contas, o corpo é algo físico, né? É algo material. Nós somos feitos de carne e ossos. E tudo aquilo que é material é mal. O nosso corpo é mal. Então, para que o nosso espírito avance, é necessário que a gente renegue o corpo. É necessário que a gente castigue o corpo. É necessário que a gente não dê atenção às necessidades do corpo.
É necessário que nós mortifiquemos os sentidos e as necessidades do corpo, porque é essa mortificação que garantiria à pessoa o avanço nas questões espirituais. O nosso corpo precisa de cuidado, né? O nosso corpo precisa de conforto. Então, o que o asceta faz? O asceta, ele vai fazer questão de não cuidar do seu corpo, ele vai fazer questão de não dar conforto ao seu corpo. Sim. 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 E até, por exemplo, no próprio catolicismo, a questão da penitência, né, que era muito comum no passado, né, a pessoa castigar o seu próprio corpo, né, a pessoa chicoteava a si mesmo. Então, a pessoa ela tinha cometido algum pecado, e então, para, de alguma forma, se livrar daquele pecado, ela machucava o próprio corpo. Essa ideia de fazer o corpo sofrer. Tu quer avançar espiritualmente, então tu tem que fazer o teu corpo sofrer, tu não tem que cuidar do teu corpo. Então, quando o asceta, quando ele trata o seu próprio corpo com rudeza, castigando o seu próprio corpo, ele pensa que ele está avançando do ponto de vista espiritual. O ser humano sente prazer ao se alimentar, né? É por isso que nós gostamos de comidas que são agradáveis ao paladar. A gente não gosta muito de comer aquelas coisas que não são gostosas ao nosso paladar. Foi assim que Deus os criou. Deus os criou para que nós sintamos prazer ao comer. Então, o que o asceta faz? Ele vai fazer de tudo para que a sua alimentação, não seja prazerosa. Ele não quer sentir prazer enquanto ele come. Entendeu? Ele não faz questão de comer alguma comida gostosa, alguma comida saborosa. Não. Ele não quer sentir prazer de nenhuma outra forma. E ao fazer isso, ele pensa que está avançando espiritualmente. O ser humano também é um ser sexual, com necessidades sexuais. Então, o que o asceta faz? Ele vai se abster até mesmo das relações sexuais lícitas. Ele faz questão de não casar, porque ele não quer dar esse prazer ao seu corpo. Ele pensa que ao negar o prazer sexual, ele está avançando do ponto de vista espiritual. Isso invadiu, inclusive, na igreja de Corinto. Né? Porque nas perguntas que eles fazem para Paulo é o seguinte: olha, quando a gente quiser ter um período de jejum, a gente pode, a gente tem que se abster das relações sexuais ou não? Paulo diz: olha, o que tem a ver o jejum com sexo? A pessoa pode ter um período de jejum, mas o período de jejum não quer dizer que a pessoa tem que necessariamente se abster das relações sexuais. Paulo diz: olha, eu até vou permitir que vocês façam isso, se vocês acham que precisa, mas se precisar, não precisa fazer. Então, quer dizer, esse pensamento dualista gnóstico já havia invadido a igreja de Corinto. Eu quero que vocês percebam aqui que quando Paulo critica esse não toques, não proves, não manuseis, Paulo, obviamente, aqui não está se referindo a pecados, tá? Porque é óbvio que nós devemos evitar a todo custo a prática do pecado. Tá? Paulo, ele também aqui não está defendendo um estilo de vida hedonista, porque o hedonismo seria o exato oposto do ascetismo, né? Se o asceta ele vive para matar qualquer tipo de prazer que ele poderia sentir, o hedonista ele vive exatamente para
experimentar todo e qualquer tipo de prazer, seja o prazer lícito, seja o prazer ilícito. Seja o prazer que agrada a Deus, seja o prazer pecaminoso. Então, obviamente, aqui Paulo também não está defendendo o hedonismo, tá? Paulo aqui está mostrando que a superstição dos falsos mestres era tal que eles ensinavam que o segredo para o crescimento espiritual, que o segredo para a vitória sobre o pecado, era a rejeição da boa criação de Deus. Porque é exatamente isso que é o ascetismo. O ascetismo é a rejeição da boa criação de Deus. O ascetismo é a declaração de que a criação de Deus não é boa, a criação de Deus é má. O ascetismo é a negação daquilo que o próprio Deus diz lá em Gênesis. É dito lá em Gênesis que Deus criou isso, 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 e viu Deus que era bom. Deus criou aquilo e viu Deus que era bom. Aí no último dia da criação, Deus disse que era tudo muito bom. O ascetismo é a afirmação de que Deus estava mentindo ali. O ascetismo diz, não, a criação não é boa. A criação é má. Nada do que Deus fez é bom. Tudo aquilo que Deus criou é mau. Em outro lugar, Paulo argumenta que o ascetismo, que a rejeição da boa criação de Deus, são doutrinas demoníacas e satânicas. Olha só, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento, por quê? Por que eles proíbem o casamento? Porque o prazer sexual, mesmo dentro do casamento, impede o avanço espiritual. Então, se tu quer avançar espiritualmente, tu não pode nem mesmo manter relação sexual dentro do casamento. Então, por isso que eles proíbem o casamento. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Isso é 1 Timóteo 4, versículos 1 a 5. Paulo, então, resume de forma correta e com um certo tom irônico as superstições dos falsos mestres, segundo os quais o segredo para o crescimento espiritual, o segredo para vencer o pecado, eram regras tais como: não uses isso, não experimentes aquilo, e nem toca naquilo, nem toca naquele outro. Mas por que essas regras supersticiosas e ascéticas, por que elas são contrárias a Jesus? Por que elas são contrárias a Cristo? Elas são contrárias a Cristo exatamente porque elas negam a eficácia da morte de Jesus. Eles negam a nossa união com Jesus na sua morte. Eles negam que a nossa união com Jesus na sua morte nos traga algum tipo de benefício. A obediência a essas regras supersticiosas e ascéticas, como um método de crescimento espiritual, como um método de vitória sobre o pecado, implica que a morte de Jesus a nosso favor não tem validade nenhuma. Jesus morreu em vão. Jesus não precisava ter morrido. Porque o segredo para a vitória sobre o pecado é viver uma vida ascética, é viver uma vida que nega que a criação de Deus é boa. Agora, não são apenas essas superstições ascéticas que contrariam a Jesus e a sua obra a nosso favor. Todo tipo de superstição é contrária a Jesus e a salvação que Ele conquistou para nós. Existem igrejas, por exemplo, que ensinam o uso do sal grosso. Se você quer se ver livre do mal, se você quer ter a bênção de Deus, você tem que usar sal grosso de alguma forma. Você tem que usar o sal grosso, você tem que usar a rosa ungida.
e tantas outras coisas você tem que usar como método para o crescimento espiritual ou para a vitória sobre o mal. É muito comum também a prática que alguns crentes têm de ungir os seus bens. A pessoa compra um carro, ela unge o carro com óleo. Porque ela pensa que ao ungir o carro com óleo, ela vai estar, de alguma forma, aquela unção ali vai impedir a ação demoníaca do seu carro. Ela vai estar protegida contra roubos, ela vai estar protegida contra acidentes. A pessoa constrói uma casa, ela unge a casa. Ou então a gente desconfia que foi feito algum trabalho de macumbaria e tem pessoas morrendo, a gente vai ungir uma rua. São superstições que negam a Jesus, que negam a morte de Jesus, que negam a eficácia da morte de Jesus. Outros crentes são incentivados. Isso já tinha. Eu sei que nos anos 90 isso já tinha, provavelmente eu tinha antes, tá? Pastores que pregavam no rádio ou então pregavam na televisão, o que eles ensinavam os crentes? Eles ensinavam que o crente deveria de colocar um copo d'água em cima do rádio, um copo d'água em cima da televisão, porque chegaria um momento em que ele, o pastor, iria fazer uma oração abençoando aquele copo d'água, então a pessoa iria tomar aquele copo d'água abençoado. Isso é superstição. Nesses tempos eu vi alguém fazendo isso pela internet. O cara disse que iria orar pelas pessoas no final. Ele disse, olha, se você quiser até pode colocar um copo d'água aí e tudo. E daí depois você toma esse copo d'água. Isso é superstição, isso é negar Jesus. Outros foram ensinados o seguinte, olha, tu tem o teu parente incrédulo, ou tu tem um parente que está doente, tudo, o que tu faz? Tu leva a foto desse parente lá para a igreja, para o pastor pegar a foto e orar pela foto. Ou então tu leva uma peça de roupa que pertence àquela pessoa, para o pastor ir lá e orar por aquilo ali. Como se Deus não fosse capaz de saber quem é a pessoa se o pastor não estivesse segurando a foto da pessoa. É como se Deus fosse um cachorro que precisasse ficar farejando o cheiro da pessoa na roupa dela para saber por quem é que está se fazendo aquela oração. Isso é superstição. Que nega, inclusive, a onisciência de Deus, que nega a onisciência de Jesus. Diz, olha, Jesus não sabe muitas coisas. Né? Não basta você estar orando a favor do teu parente, porque Jesus não tem como saber quem é o parente. Tu tem que apresentar a foto para Jesus. Ó Jesus, esse aqui é o parente pelo qual eu estou olhando. Ou então, ó Jesus, vê se o senhor consegue farejar essa peça de roupa aqui do meu parente, vê se o senhor consegue descobrir quem ele é por ele que eu estou orando. Isso é superstição. Há outros ainda que aprenderam que as suas palavras têm poder mágico, ou para o bem ou para o mal. Então, se eu falo alguma coisa, eu estou liberando isso no mundo espiritual, e daí, se eu falo uma palavra de bênção, os anjos vão pegar essa palavra e vão cumprir a palavra que eu disse. Mas se eu falo algo não muito abençoado, então os demônios vão pegar essa minha palavra e vão cumprir aquilo que eu disse, porque afinal de contas, as minhas palavras têm poder. Na verdade, isso é uma tentativa de tornar o homem divino, né? Porque quem ensina isso parte do princípio que eu tenho o mesmo poder que Deus tem de criar pela simples palavra. Deus criou pela palavra, né? Deus disse, haja luz e houve luz. Eles pegam e dizem, olha, o ser humano é igual a Deus. Quem ensina isso acreditou na mentira da serpente. Né? O que a serpente disse para Eva? A serpente disse para Eva o seguinte, olha, quando vocês comerem desse fruto aqui, vocês vão ser como Deus.
E esses pastores que ensinam que as nossas palavras têm poder, eles acreditaram na mentira da serpente. Eles dizem, olha, nós somos como Deus. Aquilo que nós falamos acontece. Inclusive, eles usam um versículo lá em Provérbios para justificar, que diz que a vida e a morte estão na língua, né? Estão na forma como nós usamos a nossa palavra. Não é isso que esse provérbio ensina. Esse provérbio não diz que as nossas palavras têm poder no sentido de criar coisas que nós falamos. Não, essa palavra tem o seguinte sentido. Se eu falo alguma coisa destrutiva para a Pamela, por exemplo, né, se eu ofendo a Pamela, eu estou o quê? Eu estou destruindo a Pamela. Né, eu tenho o poder de matar ela com as minhas palavras, se eu ofendo ela, ou eu tenho o poder de trazer vida, se eu falo algo correto. Eu tenho o poder de amaldiçoar, nesse sentido, destruir a pessoa, falando, mas como, né, ofendendo a pessoa, ou então eu tenho o poder de trazer vida para a pessoa, falando a ela coisas corretas, de acordo com a palavra de Deus. É isso que esse versículo lá em Provérbios ensina. Outros ainda aprenderam que para conquistar o sonho da casa própria, eu tenho que ir lá na igreja e comprar do pastor o tijolo ungido. Né? Aquele tijolo representa a casa que eu vou construir. Ou então, se eu moro de aluguel e eu quero me livrar do aluguel, eu tenho que, além dos dízimos e das ofertas que eu dou, eu tenho que fazer uma transação comercial com Deus, eu tenho que dar o dinheiro do meu aluguel para Deus, para que então Deus me livre do aluguel. Essas e tantas outras superstições, elas adentraram a igreja e todas elas se contrapõem a Cristo. Todas elas se contrapõem à salvação que Ele efetuou a nosso favor. Se você crê em Cristo e crê que é apenas nele que você recebe de Deus a salvação e todas as demais bênçãos, você jamais pode se colocar de forma contrária a Cristo. Isso quer dizer que você jamais pode crer em superstições, porque se você crê em superstições, você está crendo naquilo que se contrapõe ao próprio Jesus. Não se submeta às superstições, porque elas são contrárias a Jesus. E tudo aquilo que é contrário a Jesus só pode te conduzir em direção à própria maldição. Então, aquilo que é prometido como o segredo da bênção, na verdade, se torna o caminho para a maldição. Todas as bênçãos que nós podemos receber de Deus encontram-se apenas em Jesus. Todas as promessas que existem na parte de Deus são em Jesus, sim. Não se submeta às superstições, porque elas são contrárias a Cristo. E é exatamente por serem contrárias a Cristo que as superstições não podem nos fazer crescer espiritualmente, elas não podem nos livrar do mal, e de forma específica, elas não podem nos livrar do pecado, como nós iremos agora. Nos versículos 22 e 23, Paulo faz 3 afirmações acerca das superstições ascéticas ensinadas pelos falsos mestres. Tá? 2 dessas afirmações encontram-se no versículo 22 e a terceira encontra-se no versículo 23. Na primeira metade do versículo 22, Paulo faz a primeira afirmação contraditória, que contradiz essas superstições ascéticas. Tá? Ele diz o seguinte: as quais coisas todas perecem pelo uso. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: tudo aquilo que elas proíbem é destruído pelo seu próprio uso. Tudo aquilo que essas superstições ascéticas proíbem é destruído pelo próprio uso. Pense no ascetismo que te proíbe de sentir prazer enquanto você come. Tá? Qual é o objetivo dessa proibição? O objetivo é exatamente
impedir que você sinta prazer enquanto come. Agora, digamos que você não se deixe levar por essa superstição ascética. Digamos que hoje de meio-dia você não obedeceu essa superstição. Hoje de meio-dia você fez questão de comer algo que fosse agradável ao teu paladar. Tá? O que aconteceu logo depois de você ter almoçado? A comida acabou, o prazer terminou. Né? Você não continuou sentindo o gosto da comida no paladar, não. Você terminou de comer, o prazer de comer uma comida boa terminou. Ou seja, essas proibições supersticiosas, elas não fazem nenhum sentido exatamente pela natureza do que está sendo proibido. Elas proíbem algo que tem uma duração muito pequena. Se o objetivo é proibir o prazer termina assim que tu terminou de consumir aquilo. O prazer de comer uma boa comida termina a partir do momento que a comida terminou, ou a partir do momento que você se sentiu satisfeito. O mesmo pode ser dito acerca do prazer sexual. Terminada a relação, terminou o prazer. Né? O prazer não é contínuo. Você não continua sentindo prazer sexual no dia seguinte. Não, o prazer terminou com a relação. Então, proibir o prazer sexual não faz sentido, porque uma vez terminada a relação, o prazer terminou. É isso que Paulo está dizendo aqui. As quais coisas todas perecem pelo uso, ou seja, elas são destruídas pelo uso. Então não faz nenhum sentido proibir elas. Sim. Freiras também, sim. Então, o que Paulo está argumentando aqui na primeira parte do versículo 22 é qual é o sentido de proibir algo que pela sua própria natureza é de curta duração. E aqui nós temos que fazer uma ressalva. É óbvio que nós estamos nos referindo a um uso santo dos alimentos. Né? Paulo aqui está supondo que quando nós estamos comendo, nós não estamos caindo no pecado da glutonaria. Né? Paulo está aqui supondo um uso santo dos alimentos. Eu citei o exemplo da relação sexual, um uso santo do sexo, né? Porque afinal de contas, quer bebamos, quer comamos, quer estejamos tendo uma relação sexual, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Né? Então a suposição aqui é que está sendo feito um uso correto e justo da boa criação de Deus. Tá? A primeira afirmação de Paulo, então, portanto, contra a prática dessas superstições ascéticas, é que elas não fazem sentido, porque o alvo da proibição é destruído pelo seu próprio uso. A segunda afirmação de Paulo, que contradiz essas superstições, está na segunda parte do versículo 22. Elas são segundo os preceitos e doutrinas dos homens, tá? Essas proibições, essas superstições ascéticas, elas são doutrinas e preceitos que têm origem humana, não têm origem em Deus, tá? E aqui nós lembramos novamente que, tendo Cristo cumprido todas as coisas, as cerimônias foram revogadas, tá? A simbologia delas perdeu o sentido. Então, tendo sido revogadas por Cristo, qualquer tentativa de reestabelecer essas coisas como obrigatórias e fonte de bênção deve ser vista como um empreendimento humano em rebeldia contra Deus. Ou seja, impor sobre si mesmo e sobre outros aquilo que o próprio Deus revogou não conta como obediência aos mandamentos de Deus, porque o próprio Deus já revogou isso, tá? Conta como obediência a mandamentos humanos. É por isso que Paulo classifica, então, essas superstições ascéticas como sendo preceitos e doutrinas de homens. Aqui Paulo está citando o profeta Isaías. Tá? Vou ler para vocês aqui Isaías 29:13.
Por isso o Senhor disse: este povo se aproxima de mim e me honra com lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Certamente os falsos mestres de Colossos, eles diziam de si mesmos que eles estavam honrando a Deus. Eles diziam que com o seu ensino, com a sua prática, eles honravam a Deus. Mas o fato era que a honra que eles diziam dar a Deus era algo hipócrita, era algo da boca para fora, pois em vez de obedecer à lei de Deus, eles substituíram a lei de Deus pelas suas próprias superstições, que não passavam de mandamentos de origem humana, aprendidos de forma mecânica. É provável que o uso que Paulo faz aqui de Isaías é dependente do uso que Jesus fez de Isaías. Porque Jesus cita esse mesmo versículo de Isaías num contexto muito parecido com o qual Paulo está lidando aqui. Eu vou ler para vocês Marcos 7, versículos 1 a 8. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém foram encontrar-se com Jesus. E repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, eles não comem sem antes se purificar. E receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem dos copos, de jarros e de vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os seus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Os fariseus e os judeus da época de Jesus, eles eram supersticiosos. Porque eles trocaram a lei de Deus pela tradição dos antigos. E a tradição dos antigos não passava de superstição barata. Segundo a tradição dos antigos, se eu comesse com as minhas mãos sujas, sem lavar, eu estaria me contaminando. Não com alguma doença, mas com o pecado. Tá? Eles não lavavam as mãos, eles não lavavam os utensílios porque eles estavam preocupados com a higiene. Né? Nós lavamos porque nós estamos preocupados com a higiene. A gente sabe que existem micróbios e muitas coisas que se a gente colocar para dentro da gente, a gente vai ficar doente. Então a gente lava bem as mãos antes de comer. Só que a razão pela qual eles faziam isso era uma razão religiosa, espiritual. Eles pensavam que se comessem com as mãos sujas, eles estariam colocando o pecado para dentro de si mesmo. A resposta de Jesus diante da superstição do judaísmo nos seus dias é condenar essa superstição, tá? Por substituir a lei de Deus pelas suas próprias tradições, ou ainda substituir a lei de Deus pelas suas próprias superstições. Então, além das superstições ascéticas não fazerem sentido, porque o alvo da proibição é destruído pelo próprio uso, elas também não fazem nenhum sentido, porque não são mandamentos de Deus. São mandamentos de homens, que nada entendem acerca do mundo espiritual. E a maior tragédia disso tudo é que se você for acompanhar aqueles que hoje, se dizendo crentes, se dizendo pastores, ensinam superstições, se você for acompanhar essas pessoas, o que essas pessoas dizem? Elas dizem de si mesmas, elas dizem que elas entendem o mundo espiritual. E elas dizem que aqueles que rejeitam aquilo que elas ensinam, essas pessoas que rejeitam, não entendem nada do mundo espiritual. É por isso que elas rejeitam. Quando a verdade é o oposto.
Elas ensinam as superstições exatamente porque elas não entendem nada do mundo espiritual. Ninguém pode ter maior conhecimento do mundo espiritual do que Jesus. Porque foi Jesus que criou o mundo espiritual e é Jesus que governa o mundo espiritual. Então ninguém pode ter um conhecimento maior do que Jesus. E Jesus condenou as superstições. Então como é que pode vir alguém hoje e dizer, eu entendo do mundo espiritual e ensina aos crentes a seguir superstições, quando Jesus, que é aquele que criou o mundo espiritual e aquele que governa o mundo espiritual, rejeitou as superstições? Como é que alguém pode vir e dizer que entende do mundo espiritual e rejeita aquilo que o Espírito Santo ensinou através de Paulo? Porque o Espírito não é só Jesus que rejeitou as superstições, o Espírito Santo também rejeitou as superstições. Isso ficou claro aqui naquilo que o Espírito Santo levou Paulo a escrever. Então, quem verdadeiramente entende o mundo espiritual são aqueles que acompanham a Jesus e os apóstolos na sua rejeição de todo e qualquer tipo de superstição. Então, as superstições ascéticas não fazem sentido porque o alvo das proibições é destruído pelo próprio uso. Elas também não fazem sentido porque não são mandamentos de Deus, são mandamentos de homens que nada entendem acerca do mundo espiritual. A terceira afirmação de Paulo contra as superstições ascéticas está no versículo 23. As quais, nessas proibições, essas superstições, elas têm até, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Mas elas não têm nenhum valor, elas não têm nenhum poder contra a autossatisfação da natureza pecaminosa. Essa terceira afirmação contraditória aqui de Paulo contra as superstições ascéticas, ela decorre da segunda. Somente aquilo que Deus ordena é que pode ter algum poder contra o pecado. Né? Os mandamentos de homens, doutrinas de homens, preceitos de homens não têm nenhum poder contra o pecado. Só aquilo que Deus ordena. Paulo começa dizendo que essas superstições ascéticas, elas até possuem a aparência de sabedoria. Quando a gente olha de longe assim, elas até parecem algo que é fruto da sabedoria. Essa aparência de sabedoria se mostra de que forma? Se mostra de três formas: devoção voluntária, devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo. Eu traduzi devoção voluntária como sendo uma espiritualidade autoimposta, que a pessoa impôs sobre si mesmo. Os crentes que se deixam governar por superstições ascéticas, eles parecem ser mais espirituais do que os demais, na aparência. Porque os demais crentes comem e bebem tranquilamente. Não se abstêm de nada da boa criação de Deus. Já os crentes supersticiosos, eles não comem, eles não bebem, e eles se abstêm de todas as coisas boas que Deus criou. E para eles, essa abstenção os coloca num patamar espiritual superior ao patamar dos demais crentes. É como se a devoção a Deus que eles têm é tão pura que eles não se contaminam com as coisas, entre aspas, deste mundo. O prazer que eles sentem em Deus é um prazer tão puro que eles nem querem sentir o prazer de uma boa comida.
O prazer que eles sentem em Deus é tão puro que eles nem querem sentir o prazer sexual. Eles são superiores aos outros crentes, porque os outros crentes querem sentir o prazer de uma boa comida, querem sentir o prazer de uma relação sexual. Já eles não. Eles são mais devotos. Devoção voluntária. Eles têm uma espiritualidade mais restrita. Eles impuseram a si mesmos uma espiritualidade mais restrita. Mas essa sabedoria da devoção voluntária, dessa espiritualidade autoimposta, é apenas aparência. É apenas uma sabedoria aparente, porque Deus, tem um bichinho aí. Deus não aceita nenhum tipo de devoção que Ele não tenha ordenado na sua palavra. Deus não aceita nenhum tipo de espiritualidade que Ele não tenha ordenado na sua palavra. O único tipo de devoção, o único tipo de espiritualidade que Deus aceita são aquelas que são ordenadas na sua palavra. E como Deus jamais ordenou que para se aproximar dele, as pessoas deveriam se abster das coisas boas da sua criação, Deus rejeita a todos aqueles que recorrem a essas superstições para se aproximarem dele. Deus rejeita. Deus disse: eu não ordenei isso. Eu jamais ordenei que você se abstenha de uma boa refeição. Eu jamais te ordenei que você se abstenha de uma boa relação sexual. Então por que tu acha que isso te aproxima mais de mim? Por que tu acha que isso te torna mais especial do que os meus filhos que não se abstêm dessas coisas? E aqui novamente a gente percebe como as superstições são contrárias a Jesus. Porque qual é a única base pela qual eu posso me aproximar de Deus? É o sangue de Jesus. É aquilo que Jesus fez por mim. É aquilo que Jesus fez por você. É a morte dele a teu favor. Essa é a única base pela qual você pode, com toda confiança, se aproximar de Deus e entrar na presença de Deus e não ter medo de ser fulminado pela santidade e pela justiça de Deus. Considerar que a abstinência das coisas boas da criação de Deus nos coloca numa posição superior aos demais, nos coloca numa posição melhor do que os demais, nos aproxima mais de Deus do que os outros que não se abstêm disso, é uma clara negação de Jesus, é uma clara negação daquilo que Jesus fez a nosso favor. O segundo modo pela qual as superstições ascéticas aparentam uma certa sabedoria é a suposta humildade manifestada por aqueles que as praticam. Porque, na verdade, os crentes supersticiosos, eles são arrogantes. Eu vou mostrar depois como eles são arrogantes. Eles são arrogantes, mas eles disfarçam a sua arrogância de humildade. Eles pegam a sua arrogância e fantasiam a sua arrogância e fazem parecer algo humilde. Eles dizem que é exatamente por reconhecerem a sua pequenez, a sua fraqueza espiritual, que eles recorrem a essas práticas supersticiosas e ascéticas. Eles dizem que aqueles que não seguem nessas superstições são orgulhosos. Pensam que são fortes em si mesmos e assim capazes de, por si mesmos, vencerem o mal e o pecado. Ocorre que é o exato oposto disso que é verdadeiro. A verdadeira humildade é submeter-se a Deus e a sua palavra. Essa é a verdadeira humildade. A verdadeira humildade, então, é juntar-se a Cristo e a Paulo na rejeição que eles fizeram de todo tipo de superstição, mesmo as superstições ascéticas. Logo, em vez de humildes, os supersticiosos, eles são arrogantes, exatamente porque eles se acham na posição de rejeitar aquilo que Deus afirma na sua palavra.
Eles não aceitam aquilo que Deus afirma na sua palavra. Eles dizem: Deus, o Senhor não entende nada do mundo espiritual. É isso que eles estão dizendo. Eu entendo mais do que o Senhor acerca do mundo espiritual. Tem que ser arrogante para falar para Deus isso, né? Ou para agir dessa forma. Por fim, o terceiro modo pelo qual as superstições ascéticas aparentam uma certa sabedoria é a disciplina do corpo, ou o severo autocontrole do corpo que essas pessoas supostamente adquirem. O ensino falso desses falsos mestres era o seguinte: olha, ao aprender a controlar os apetites do corpo, ao aprender a controlar os desejos do corpo, os crentes também aprendem a controlar os impulsos em direção ao pecado. Algumas semanas atrás eu assisti um trecho pequeno de uma pregação no YouTube, e quem estava pregando estava ensinando acerca da importância do jejum e acerca do porquê os crentes devem jejuar. E isso é muito bom, porque o jejum é muito necessário e deve ser ensinado ao povo de Deus. O problema é que uma das razões que essa pessoa apresentou para o jejum é exatamente a mesma razão apresentada aqui pelos falsos mestres para essas regras supersticiosas. Quem estava pregando ensinou que quando nós conseguimos controlar o desejo que o nosso corpo tem por alimentos, quando nós conseguimos fazer isso, nós estamos aprendendo a ter autocontrole, nós estamos aprendendo a ter domínio próprio. E isso nos ajuda a controlar os impulsos contra o pecado. Ocorre que em todas as passagens bíblicas que citam o jejum, ou que ensinam acerca do jejum, em nenhuma dessas passagens bíblicas isso é ensinado. Por exemplo, Jesus ensinou acerca do jejum em Mateus 6, tá? Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Perceba que Jesus não disse o seguinte aqui, a propósito. Quando vocês estiverem jejuando, vocês vão estar aprendendo a dominar os apetites do corpo. Isso vai ajudar vocês na luta contra o pecado. Jesus não fala isso. Pelo contrário, em outra ocasião, Jesus afirmou que aquilo que nós comemos ou deixamos de comer, em nada se relaciona com o pecado, porque o pecado não é uma realidade física, o pecado é uma realidade espiritual interna do coração. Antes eu li metade de Marcos 7, agora eu vou ler a parte final. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e entendei, fora do homem não há nada que entrando nele possa torná-lo impuro, mas do que sai do homem, isso torna impuro. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes respondeu: então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim Jesus declarou puro todos os alimentos. E prosseguiu: o que sai do homem é que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem dentro do homem e o tornam impuro. Ora, se não existe nada que entrando no homem o torna impuro, isso quer dizer que o mero abster-se de alimentos por si só não concede ao homem o poder de vencer a impureza do seu próprio pecado.
E perceba aqui que eu não estou falando contra o jejum. Eu não estou dizendo não se deve jejuar. Não, o jejum é algo bom e necessário, pois foi ordenado por Jesus. A questão que eu estou combatendo aqui é outra. A mera abstinência de alimentos, a capacidade que alguém tem de controlar o seu próprio apetite, não lhe dá nenhum poder contra o pecado. Digamos que eu resolva fazer um jejum de 10 dias. Se eu conseguir jejuar esses 10 dias, a capacidade que eu tive de controlar o meu apetite por 10 dias, essa capacidade natural de não comer nada por 10 dias, isso não me garante nenhum poder contra o pecado. Entendeu? Porque o pecado não é uma realidade física no meu corpo. O pecado é uma realidade do meu coração. E aqui eu não estou dizendo que a gente não deva jejuar por motivo de algum pecado que a gente esteja cometendo, né? Pode acontecer que um crente perceba que constantemente está sendo tentado e está sendo derrotado por um pecado. Nada impede que esse crente dedique alguns dias de jejum a Deus para buscar de Deus o poder do Espírito Santo para vencer este pecado que o assedia de forma tenaz. Isso está completamente correto. Entendeu? O errado é afirmar que a mera abstinência dos alimentos, que a mera capacidade que alguém tem de controlar o seu próprio apetite, de algum modo lhe dá poder sobre o pecado. Não dá. Porque é isso que Paulo diz aqui. Né? Essa coisa de não toques, não proves, não manuseies, nada disso tem poder contra o pecado. Nada disso tem poder contra a satisfação da carne, contra a autossatisfação da natureza pecaminosa. Porque quem concede poder sobre o pecado é o Espírito Santo. Porque o domínio próprio é um fruto do Espírito. Se o domínio próprio fosse um mero exercício de controle do apetite do corpo, então eu não preciso de Jesus para vencer o pecado, entendeu? Porque os budistas fazem isso. Os budistas têm aqui aquelas coisas que eles consideram pecado. Como é que eles evitam a prática dessas coisas que eles consideram pecado, que eles consideram errado? Eles sacrificam o seu próprio corpo. Entendeu? Eles se impõem coisas e eles se autocontrolam. Eles fazem votos de silêncio, por exemplo. Né? Tem gente que fez votos de silêncio por anos. Por anos não falou uma única palavra. Imagina o nível de autocontrole que alguém deve ter para ficar sem falar por anos a fio. Se esse autocontrole nos desse a capacidade para vencer o pecado, então Jesus morreu em vão. Se a pessoa que estava ensinando sobre jejum, no vídeo que eu vi, se ela está correta em afirmar que quando eu consigo controlar o meu apetite, eu recebo poder contra o pecado, se ela está certa, então Jesus está errado. Então Jesus não precisaria ter vindo a este mundo e morrer no lugar dos pecadores. Porque basta a pessoa adotar o hinduísmo ou o budismo ou até qualquer outro tipo de prática em que a pessoa se negue certos prazeres. Pronto, ela vai vencer o pecado. O interessante é que a pessoa que estava ensinando isso, ela diz de si mesma que tem muito conhecimento do mundo espiritual. Como eu disse antes. Quem ensina superstições, ela vai justificar as suas superstições dizendo, olha, eu conheço muito do mundo espiritual.
Bom, talvez ela conheça do mundo espiritual que ela própria criou na sua mente, mas não um mundo espiritual criado e governado por Jesus. Parece que, para todo o conhecimento do mundo espiritual que ela tem, lhe falta até mesmo o conhecimento mais básico de todos, de que somente Cristo é suficiente para vencer o pecado. E de que todas as superstições devem ser rejeitadas exatamente porque são contrárias a Cristo e não possuem nenhum poder contra a autossatisfação da natureza pecaminosa. A nossa tradução aqui diz, não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Tá? Uma outra tradução possível, que talvez seja mais correta, é, não tem nenhum valor contra a satisfação da carne. O que é a satisfação da carne? O que é a autossatisfação da natureza pecaminosa? É o pecado. Tá? Então, ainda que essas superstições, elas tenham uma aparência de sabedoria, nessa devoção voluntária, nessa humildade, nesse autocontrole do corpo, né, em que a pessoa consegue dominar a sua vontade de comer e dominar a sua vontade de fazer tantas outras coisas, ainda que tenha tudo isso, não é de valor algum contra o pecado. Não tem nenhum poder contra o pecado. E aqui nós temos que diferenciar essas superstições daquilo que o próprio Jesus ensinou nos evangelhos. O que Jesus ensinou nos evangelhos? Jesus disse o seguinte: se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo do inferno. Se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. O que Jesus ensina aqui nesses versos nada tem a ver com superstição. Tá? A superstição é sempre algo mágico, é sempre algo misterioso que age sem que nós possamos ter compreensão de como aquilo está funcionando. Nesses versículos aqui, Jesus está ensinando passos práticos para vencermos o pecado. Por exemplo, vamos imaginar um crente que antes da sua conversão tenha sido um alcoólatra. Uma pessoa que era viciada no uso do álcool. É possível que Jesus tenha libertado esse crente a tal ponto de que, mesmo tendo sido um alcoólatra no passado, essa pessoa agora consegue usar o álcool de uma forma que glorifique a Deus. É possível isso. Mas, por outro lado, é possível que Jesus liberte essa pessoa da escravidão do álcool, mas de uma forma em que aquela pessoa vai lutar toda a sua vida contra a tentação do álcool. A gente não entende, às vezes, porque Jesus age de forma diferente com diferentes pessoas. Né? Tem gente que era viciada em cigarro, quando se converte, a pessoa nunca mais sente vontade de fumar cigarro. Já tem outras, Jesus até libertou ela do vício, mas ela tem que se cuidar. Se ela estiver perto de alguém que está fumando, ela vai sentir vontade de fumar de novo. Tá? Então, voltando aqui ao exemplo da pessoa que, antes da sua conversão, era alcoólatra. Nesse último caso, no caso em que a pessoa foi liberta do vício, mas ela ainda se sente tentada, essa pessoa ela vai ter que tomar alguns passos práticos para evitar o pecado. Que é isso que Jesus fala, de cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho. Então, enquanto outros crentes podem ter vinho na sua casa, enquanto outros crentes podem ter cerveja na sua casa ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, esse crente, ele vai ter que arrancar a sua mão, vai ter que arrancar o seu pé, vai ter que arrancar o seu olho. Ou seja, ele não pode ter álcool na sua casa.
Ele vai ter que limitar a sua liberdade. Ele tem liberdade de ter álcool na sua casa, porque o uso do álcool não é necessariamente pecado. Ele tem a liberdade, mas ele limita a sua liberdade porque ele percebe o perigo que ele está correndo. Ele percebe que ele é facilmente tentado nessa área. Então ele corta a mão, ele corta o pé, ele arranca o olho. Ele evita. Ele sabe que ele tem a liberdade, mas ele pensa, não, eu não posso usar dessa liberdade porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou estar abrindo a porta para a tentação e daí eu sei que quando chegar a tentação nessa área aqui vai ser muito difícil de eu vencer essa tentação, então eu nem vou dar chance. Então o que Jesus ensina não é superstição. O que Jesus ensina é um passo prático para vencer o pecado, que é diferente da superstição, porque a superstição é algo que é imposto sobre todos, né? Nenhum de nós pode beber vinho, nenhum de nós pode fazer qualquer tipo de uso do álcool, tá? Nenhum de nós pode fazer isso. Isso é superstição. Agora, o autocontrole que Jesus ensina, ou o passo prático que Jesus ensina, é o seguinte. Vou usar o Vitor como exemplo, tá? O Vitor tinha esse problema antes da sua conversão. Ele usava muito álcool. Então, embora todos nós possamos ter álcool nas nossas casas, o Vitor sabe que ele tem que limitar essa liberdade dele, porque ele sabe que ele facilmente é tentado nessa área. É algo que o Vitor toma apenas para si mesmo. Ele sabe que isso é para ele. É diferente de algo que eu tomo para mim mesmo. Porque a minha fraqueza vai ser diferente da fraqueza do Vitor. Então, aquilo que o Vitor tem liberdade, eu vou limitar a minha liberdade porque eu percebo a minha própria fraqueza. Mas eu não pego e imponho isso sobre os outros. Eu não digo, olha, eu tenho que fazer isso para evitar o pecado. Então vocês também têm que fazer. Eu não faço isso. Se eu fizesse isso, seria superstição. Porque vocês não têm necessidade disso. A fraqueza de vocês é outra. Paulo termina o verso dizendo que, apesar de possuir essa suposta sabedoria, as superstições ascéticas, elas não possuem nenhum poder contra a satisfação da carne, contra o pecado. Porque apenas Jesus pode nos dar o poder para vencermos o pecado. E Ele já fez isso por nós, por meio da circuncisão do nosso coração, que nós vimos em pregações passadas, por meio do novo nascimento, por meio do cumprimento das promessas das alianças, da nova aliança, segundo as quais o nosso coração de pedra foi trocado por um coração de carne, e nesse coração foi escrita a lei de Deus para que nós amemos a Deus, amemos a lei de Deus. E também o Espírito Santo foi nos concedido para que tenhamos o poder de obedecer à lei de Deus. É Jesus que faz isso por nós. E não superstições falsas e idólatras. É claro que nesta noite, nessa pregação, nós vimos apenas uma parte de toda a verdade. Nós vimos apenas o primeiro passo para vencermos o pecado. O primeiro passo para vencermos o pecado é não adotarmos estratégias falsas contra o pecado. É não adotarmos superstições contra o pecado, porque as superstições não funcionam contra o pecado. Existem outros passos. Porque a vitória contra o pecado não está apenas em reconhecermos que estamos mortos com Cristo, como afirma o versículo 20. Né? Se, pois, estáis mortos com Cristo. Esse é apenas o primeiro passo, o reconhecimento de que estamos mortos com Cristo. A vitória contra o pecado também está em reconhecermos que já ressuscitamos com Cristo, que é o que o capítulo 3 vai dizer, assim começa o capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Mas, obviamente, que para os propósitos dessa pregação,
basta que você saiba o seguinte: você está morto com Cristo. Quando Jesus veio e cumpriu todas as coisas, a humanidade saiu da sua infância e passou para a maioridade. Então, todos aqueles tutores que Deus estabeleceu na sua lei, que apontavam para Jesus, eles não são mais necessários porque agora Jesus já chegou. Então, a prática dessas coisas torna-se algo tão supersticioso quanto qualquer outra religião falsa. Então, para os propósitos dessa pregação, você deve saber o seguinte: as superstições de todo tipo são contrárias a Jesus. E é por serem contrárias a Jesus que elas não têm nenhum poder contra o pecado. Talvez você já tenha sido iludido por inúmeras propagandas enganosas. Mas você não precisa e você não deve ser iludido por nenhuma propaganda religiosa que seja enganosa. Você não precisa e não deve ser iludido por superstições que te prometem mundos e fundos, que te prometem crescimento espiritual, que te prometem vitória sobre o mal, vitória sobre o pecado, mas que no final não te entregam nada. No final te entregam, na verdade, te entregam sim uma coisa, te entregam a maldição. As superstições, elas nada podem contra o pecado, exatamente porque elas são contrárias a Cristo. Então, o primeiro passo contra o pecado, o primeiro passo para vencer o pecado, é rejeitar as superstições, porque elas nada podem contra o pecado. Esse é o primeiro passo. Não se submeta às superstições de nenhum tipo, pois elas são contrárias a Cristo e completamente ineficazes contra o pecado. Submeta-se apenas a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Amém.